Principais mudanças no Vasco: definição para que a equipe possa ter nova dupla e reforço importantíssimo para compromisso pelo Campeonato Brasileiro de maneira interna no Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Nos últimos jogos, o Vasco teve alguns problemas defensivos que tiraram bastante a paciência do torcedor vascaíno que acompanha as partidas. Alguns problemas defensivos que o Cruz Maltino tem enfrentado nessa temporada, mais em especial nos últimos jogos, fizeram com que o Vasco pudesse assim deixar de somar alguns pontos que seriam muito importantes. Assim, a torcida já tem colocado toda uma preferência em relação a uma dupla de zaga que possa assim ir adiante nos jogos do Vasco como titular. De fato, o Cruz Maltino tem sim sofrido com alguns problemas defensivos, e é tanto que já tem no mercado buscado um jogador que possa atuar na defesa e que possa chegar de imediato, que permita o Cruz Maltino evoluir nessa parte do campo. O torcedor do Vasco, através das redes sociais, tem colocado toda uma preferência para que a dupla de zaga nos jogos do Vasco possa ser João Vitor e Maicon. A mistura de um jogador que tem um pouco mais de juventude, mas que é um atleta assim, que tem uma boa qualidade técnica, e Maicon, jogador que tem uma experiência muito grande em relação a competições importantes como a Série A, um jogador que foi titular no Vasco durante um determinado período, e essa dupla assim se torna a preferida do torcedor vascaíno para que eles possam atuar como titular nesse período atual do Vasco, em que a equipe tem sofrido com a sua defesa em alguns determinados momentos. Trata-se de dois jogadores destros, ou seja, um teria que se adaptar a jogar pelo lado esquerdo e assim permitir com que o Vasco pudesse ter também a opção de sair jogando pelo lado esquerdo com o apoio de um lateral esquerdo, como por exemplo o de Piton. Assim, o Cruz Maltino, através de sua torcida, tem visualizado as possibilidades de que Maicon e também João Vitor possam se tornar a nova dupla de zaga titular no Cruz Maltino atual. A equipe, é claro, tem buscado de maneira interna com o seu técnico Rafael Paiva algumas definições, ajustes e que permitam com que o Vasco possa aos poucos evoluir bastante nesse quesito. O Vasco já tem visualizado os últimos dias de janela de transferência nessa temporada de 2024. Essa será a última oportunidade do Vasco e, juntamente com todas as equipes do futebol brasileiro, se movimentarem na real intenção de contratar jogadores para o último momento do Campeonato Brasileiro e das demais competições. O Cruz Maltino, assim, tem visualizado justamente essa possibilidade de contratar jogadores. Alguns já saíram de maneira definitiva, mas tem um caso bem especial. O jovem talento Ryan é um jogador que tem despertado o interesse de diversos clubes na Europa. Uma oferta também já foi colocada na mesa do Vasco, no entanto rejeitada pelo próprio atleta. O atleta, assim, é um jovem que tem sim um potencial desde as categorias de base do Vasco, de muito jovem, um atleta que atua na posição ofensiva de ataque e que chegou ao profissional do Vasco de maneira definitiva nessa temporada de 2024, quando tem sido utilizado com uma frequência bem maior na busca por se adaptar, é claro, ainda buscando evoluir em um novo cenário, em um novo ambiente como o de profissionais. Mas de longe nunca deixou de despertar o interesse dos clubes da Europa, equipes que querem contar com o talento de Ryan, um atleta muito jovem e com uma margem de crescimento ainda de maneira técnica muito forte. Mediante ao período que mais negociações e ofertas possam aparecer, o Vasco vai se comportar da melhor maneira possível, entendendo principalmente a possibilidade de um novo destino para o jogador, mas também de uma compensação financeira que vale a pena. O Cruz Maltino tem também estado de olho em pelo menos mais 2 jogadores que possam chegar no Cruz Maltino.
O planejamento é colocado em prática em cima desses dois reforços até o fechamento da janela de transferências. Dessa forma, é necessário visualizar como isso se dará na prática. O Vasco tem trabalhado muito forte em relação ao seu departamento médico para que possa assim entregar Felipe Coutinho o mais rápido possível ao time. E isso se espera já também diante dos torcedores buscando visualizar novamente o jogador presente no time. Ainda de acordo com as últimas notícias, o Vasco tem trabalhado para que Coutinho possa estar em campo já na próxima segunda-feira contra o Atlético Paranaense na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Assim, se tudo der certo, Coutinho voltará aos gramados antes de um prazo inicial previsto de 4 semanas de recuperação. A sua lesão foi detectada ainda no dia 5 de agosto e a expectativa era de que ele só voltasse a jogar apenas no dia 1º de setembro contra a equipe do Vitória. Mas parece que o departamento médico do Vasco tem conseguido acelerar de maneira ampla esse processo de recuperação para que o jogador possa estar presente em campo o quanto antes. É claro que essa é uma notícia bem positiva, tendo em vista que Coutinho, o jogador que vinha buscando pegar mais ritmo de jogo, se lesionou em um momento bem importante. No entanto, agora o jogador que tem se recuperado estará presente em breve para que consiga assim retomar todo esse nível que ele vinha buscando emplacar nos jogos do Vasco com mais ritmo e assim começar a impactar de maneira positiva o desempenho das partidas do Vasco. Logo em um jogo dentro de casa contra o Atlético Paranaense, voltar a vencer também será muito importante. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.